Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2017 para o primeiro semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão 14. A questão diz assim: quando uma partícula com carga elétrica está em movimento, digamos em relação a um referencial inercial, ela produz no espaço. Então, antes de resolver essa questão, eu vou tirar uma dúvida que às vezes pode surgir. A diferença entre campo eletrostático ou campo elétrico e campo magnético, né? Então, a dúvida é entre o campo eletrostático e o campo magnético. A gente pode dizer o seguinte, né? A definição de campo eletrostático é um campo invisível que envolve a partícula eletricamente carregada. Esse campo ele pode se formar em dois objetos na mesma vizinhança com cargas elétricas diferentes, ou em um único objeto carregado eletricamente. Então, se eu tenho uma carga positiva, o campo elétrico, que é representado pela letra E, deixa eu fazer um E bonitinho aqui, é representado pela letra E, ele é para fora. Quando a carga é negativa, o E é para dentro. Beleza? Então, eu posso dizer que o campo elétrico ou campo eletrostático é quando as partículas estão paradas. Beleza? Agora, o campo magnético, ele é uma região do espaço capaz de exercer forças, tá? Forças sobre cargas elétricas em movimento e em materiais dotados das propriedades magnéticas. Por isso que a gente tem um ímã e o campo magnético da Terra, beleza? O campo magnético ele é representado pela letra B, certo? E ele é em cargas em movimento. Lembrando que as linhas de força saem do polo norte e entram no polo sul. Saem do norte e entram no sul. Informação importante também é que o polo norte geográfico é o polo sul magnético da Terra. E o sul geográfico é o norte magnético. Cuidado com isso, que já foi questão até de Enem, beleza? Para URCA cobrar, não custa, certo? E aqui a gente pode representar as linhas de campo pela regra da mão direita, aonde o dedo do joinha é o sentido da corrente elétrica e aqui a gente tem o campo magnético formado. Ele aqui está saindo do plano do papel e entrando no plano do papel. Tá? Beleza. Lembrando que para a gente não errar mais isso, imagine uma flecha, aonde nessa flecha a gente tem as aletas lá atrás. Se eu estiver olhando essa flecha de frente, eu tenho um ponto. Então, eu posso dizer que ela está vindo em minha direção, ou seja, saindo do plano do papel. Se eu olhar a flecha por trás, eu vejo as aletas assim. Então, aqui por trás, o campo está o quê? A flecha está se afastando de você, então o campo está entrando na folha do papel. Beleza? Vamos às alternativas agora, né? Que ele quer saber em relação a... quando uma partícula está com carga elétrica em movimento, a gente pode dizer que ela tem um campo eletrostático? Não. Por quê? Porque as partículas com campo eletrostático ou campo elétrico devem estar paradas. E ele disse aqui que está em movimento. Ela produz apenas um campo magnético? Não. A gente tem que lembrar da força elétrica que ela causa, né? Quando entra num campo magnético. Então, está errado.
ela tem um campo eletrostático e um campo magnético? Cara, não. Ela não tem um campo eletrostático porque ela não está parada, ela está em movimento. A letra D fala um campo elétrico não eletrostático e um campo magnético. A resposta é a letra D. O campo elétrico não eletrostático, ele provém da força elétrica, tá? É por isso que tem um campo elétrico que não é eletrostático, ou seja, não é de cargas paradas, devido à força elétrica. E um campo magnético, porque ela está em movimento. Beleza? E a letra E é um campo gravitacional somente? Não, o campo gravitacional não tem nada a ver com essa alternativa aí, beleza? Então, a resposta é a letra D. Espero ter esclarecido a diferença entre campo eletrostático e campo magnético e as letras que os representam, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.